Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu me chamo Daniele Nunes. O tema desse canal é simples assim. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo e deixa seu like. Hoje, queridos, eu quero compartilhar com vocês uma história assim muito engraçada. Mas, como eu sempre falo para vocês, que Deus sempre está ministrando em nossas vidas de uma maneira muito poderosa. Nós precisamos estar muito sensíveis a isso, sabe? Eu tenho aprendido no decorrer da minha vida como ouvir a voz de Deus. Há uma única voz. E Deus fala com você, ministra na sua vida, e você tem que ficar muito atento. Hoje o que eu quero compartilhar com vocês é como os nossos filhos nos veem. Você já fez essa pergunta para eles? Como que eles estão te vendo? Se a mãe ou o pai que você idealizou ser, é assim que você está exercendo e é assim que seus filhos te veem? Há muito tempo atrás, eu ainda era garota e eu reclamava muito em relação à minha mãe. Minha mãe era uma mulher, ela falecida, né? Mas era assim uma mulher de uma sabedoria incrível e de um temperamento muito forte. E em outros vídeos, né, para não ficar tão grande, vocês vão conhecer um pouco mais do meu passado. Mas eu não tinha essa amizade com minha mãe, por ela ter um temperamento muito forte. E meu pai me criava de uma forma que tudo que minha mãe falava, ele ia lá e fazia de outra forma. Nós não éramos de família evangélica, não éramos cristãos, éramos aqueles, né, que éramos batizados na igreja católica, porém não frequentantes, né? Nós éramos espíritas, minha família toda praticamente era espírita e é espírita até hoje, né? Eu tive algumas passagens na minha vida em relação a algumas religiões, em algumas, né, práticas, que nós vamos conhecer no decorrer dos vídeos, num tempo oportuno. Mas hoje eu quero te falar como que eu vi a minha mãe e como eu decidi, quando eu decidi ser mãe, o que eu queria ser e como minha filha me via, que foi uma grande surpresa na minha vida. Então, por eu ter crescido, né, meus pais se separaram, eu tinha lá meus 11 pelos 12 anos. Mas meus pais, antes da separação, eles tinham um casamento muito moderno. Moderno não. Meu pai, ele praticava ações que para ele estava certa, assim, minha mãe também, né? Então, como o mundo fala, a menina é mais agarrada com o pai e o menino mais agarrado com a mãe. Vou falar isso para você hoje. Chuta que isso é laço. Eu transformei, quando eu cheguei ao entendimento, quando eu fui mãe, eu falei assim, não quero isso pra minha vida, não. Eu acredito que os filhos, eles têm sim que escutar a voz do pai, tem que escutar a voz da mãe, mas não há divisão. Em um relacionamento não pode ter divisão nenhuma. Então é isso que eu buscava pra minha vida. Mas antes você vai estar aqui comigo e entender como que eu cheguei a esse pensamento. Minha vida era voltada com o meu pai. Eu não sei se por ser a filha mais velha, a neta mais velha, eles queriam um menino e veio uma menina, mas eu era agarrada com meu pai. Eu lembro que eu tenho algumas lembranças com meu avô por parte de pai, tenho algumas lembranças com meu avô por parte de mãe, e eu fiquei por um bom tempo me perguntando porque eu não tinha lembranças com as minhas avós. Eu não tinha lembrança com as minhas avós. E tudo que acontece na sua infância tem um reflexo da sua vida adulta. Então eu sempre procurei, no decorrer do meu crescimento, da minha vida profissional, trabalhar com homens. Eu me adaptava muito mais a trabalhar com homens do que com mulheres, né? Toda vez que estavam mulheres envolvidas, eu não queria. Eu sempre estava no meio de amigos, com poucas amigas, né? Gostava de brincadeira de meninos, mas não gostava de brincadeira de menina. Então, você vai falar, então se é próxima do pai, o pai vai ensinar coisas de menino. Não, queridos, não é isso. São referências que nós procuramos para as nossas vidas. E se
você não começar a analisar em um processo de mudança, de crescimento, você acaba trazendo algum nível de distanciamento entre as pessoas. E como a minha referência foi o meu pai, eu queria ser igual ao meu pai. Só que eu via meu pai de uma forma romântica, era aquele paizão, que para onde ele ia, ele me levava. Meu pai me ensinou a pescar, meu pai me ensinou a andar de cavalo. Meu pai na época era fazendeiro, né? Ele tinha uma fazenda, então ele me ensinou tantas coisas. Eu tenho lembranças e recordações fantásticas em minha vida. Mas eu também tenho lembranças desastrosas, né, de ensinamentos que são passados erradamente. Ou seja, minha mãe, ela não gostava de mato, ela não gostava de fazenda, ela não gostava de nada disso. Então já é um grande problema no casamento, mas eu não quero falar de casamento hoje. Eu quero falar de mãe e filha. Se você tem filha, ou se você tem um filho, que essa dica sirva para você de alguma forma. A minha mãe, ela não era próxima de mim. Então, muito tempo só a referência do meu pai. Meu pai era uma referência. E depois depois que se passaram 6 anos, eu não tenho muitas recordações nesse período. Qualquer dia desse nós também vamos falar sobre essa fase de falta de memória de nossas vidas. E a minha referência era só paternal e não maternal. Né? Eu lembro muito mais do que meu pai fazia do que minha mãe fazia para mim. Mas de tudo, eu fui crescendo e eu não queria ter uma mãe igual eu tive. Então, eu tinha a visão que minha mãe era seca, que minha mãe não dava carinho. Eu tinha uma visão que minha mãe só dava carinho pro meu irmão, né? Aí vem a questão dos ciúmes também. Então, minha mãe sempre teve uma opinião muito forte, era aquilo e pronto, e acabou. Né? Não tinha muito diálogo. Pra você ter uma ideia, eu fui ter diálogo com a minha mãe, eu já era maior de idade. E quando houve esse encontro com a minha mãe, ela queria me tratar como eu fosse aquela garotinha lá atrás, mas eu já havia crescido. E aí realmente é um outro confronto, né? Mas de tudo, Deus, mesmo que nós não conhecíamos Deus nessa profundidade que eu conheço hoje, Deus me deu uma oportunidade por alguns anos de conhecer a minha mãe, de ter um diálogo, de resolver coisas com ela em relação às cicatrizes que eu tinha lá no passado, de rejeição, de ciúmes. Eu tive um momento de encontro com a minha mãe. Foi muito bom. Mas, quando ela se foi, perdi mamãe em um acidente terrível, né? E fui ver que minha mãe era muito mais do que eu imaginava na minha vida. Sabe? Eu fui ver que a minha mãe era o meu porto seguro. Mesmo com todas as deficiências que eu achava que ela tinha ou exigia dela. E quando a gente perde uma mãe, é um vazio muito grande. Eu acho que quando a gente perde qualquer pessoa, eu tive a experiência de perder a minha mãe, né? Eu falo que quando a luz se apaga, não tem mais o que fazer. Então, se você tem mãe, se você tem pai, valoriza, se dedica, tenta de alguma forma, né, se resolver, tenta de alguma forma perdoar. Eu vou falar também muito sobre perdão, porque é assim que Deus me trata, através do perdão. Tenta se aproximar, não julgue as indiferenças, sabe? O evangelho é lindo. Eu tenho visto que, devido às cicatrizes, as pessoas têm trago um peso muito forte sobre o evangelho. Jesus é maravilhoso, Jesus é transformador, sabe? Jesus é amigo. E quando você de fato conhece a Jesus, sabe, não pelos homens, você vai aprender muito, né? Você vai ouvir a palavra de Deus, às vezes pelo seu líder espiritual, ou pelo um pastor, um evangelista, seja ele o ofício ministerial que ele tem. Mas quando você conhece a Jesus e permite ser transformado,
não há mais véu, é você e Deus ali, sabe? E você vai se modificando. E as pessoas que não estão nessa mesma atmosfera que você não entendem isso. E você precisa também entender o tempo dessas pessoas. Mas voltando no meu assunto, que é o meu grande problema, eu sou uma auditiva e eu falo, gente, pelo cotovelo, sabe? Eu falo demais, então eu tenho que estar sempre voltando. Como não tem nada escrito, né? Então eu tenho que estar sempre voltando. Mas pega isso como uma dica legal para tua vida. Então eu exigia da minha mãe algo que eu fui ver que ela era muito mais do que eu exigia. Ou seja, quando de fato eu decidi ter um filho, uma filha, engravidar, né? Que para mim, eu ainda não era evangélica nessa época, né? Não era crente, não era, gente. Eu tinha um pensamento moderno. Então, eu estava até atrás de uma gravidez independente, para vocês terem a noção como eu vivi uma vida moderna. Eu fui criada dentro desses parâmetros. Mas eu conheci o meu esposo, né? E por um determinado momento resolvemos ter um filho. Eu queria ter um filho, eu queria ter a oportunidade de ser mãe. E aí eu botei a seguinte coisa na minha cabeça, que eu vou ser uma mãe melhor do que minha mãe foi para minha vida. Que eu iria tampar todos aqueles buracos, todas aquelas lacunas, que eu iria ser amiga do meu filho, da minha filha, sabe? Que eu estaria mais presente. E assim eu construí uma super mãe, uma mãe mega maravilhosa para o meu filho, para minha filha, que eu não sabia qual sexo que ia ter. E eu te confesso que quando eu descobri que eu estava grávida de uma menina, eu tive um pânico. Assim, meu Deus! E sempre acreditei em Deus, tá, queridos? Deixa bem claro isso pra vocês. Independente de onde eu estava inserida, eu sempre acreditei em Deus. Eu não criei em Jesus Cristo porque eu não a conhecia. Eu não fui ensinada para acreditar em Jesus Cristo. Eu fui ensinada para acreditar em Deus e em todos aqueles santos, né, ali que foram me apresentados. Isso é um outro assunto. E aí eu queria ser essa mãe mega, sabe? Mega Mulher Maravilha. Essa mulher que estivesse presente em tudo, que brincava, que fizesse as artes, que, sabe, que aproveitasse a vida com aquela criança ali. Eu sempre repetia, eu passava a mão na minha barriga, eu falava assim, bebezinho, antes de saber o sexo, né? Olha, meu filho, minha filha, eu ficava nessa, né? Você, mãe, é aquela mãe maravilhosa. Nós vamos fazer muita arte, vamos andar na chuva, vamos brincar de lama, e vamos fazer, né? E eu pensando todo na minha infância. Quando eu descobri, né, foi através de um sonho que eu tive, eu queria muito, né, eu queria muito saber o sexo do bebê. E aí eu falava assim com Deus, Deus, me mostra, né, me dê sonhos, sempre sonhei muito, me dê sonhos. E aí eu lembro, né, o Senhor me deu um sonho, mesmo eu não conhecendo Ele muito profundo, né, mas Ele já me conhecia, porque eu fui formada nele. E aí Ele me deu um sonho que eu abri a porta do meu quarto, de um quarto que nem existia na minha casa, e ali estava tudo rosinha, tudo transparente. E eu falei pro meu esposo, olha, você querendo acreditar ou não, mas eu tive um sonho, e nesse sonho o quarto era todo cor-de-rosa. Eu acredito que seja uma menina. E foi com grande alegria, né? Eu chorei, me emocionei, e me emocionou toda vez que eu conto. Gente, eu sou muito chorona. Em alguns vídeos eu vou estar chorando. Não é choro de tristeza, é choro de alegria, sabe? De você ter conseguido vencer. E é algo assim que brota dentro, né? Uma forma que Deus também fala comigo através de choro, né? Eu choro, né? As lágrimas brotam. Esse rio, né, de águas vivas sai de dentro de mim de uma forma muito poderosa. E foi lindo quando eu descobri que eu ia ser mãe, mas muito preocupante. E eu falava desde o início, né, com a Maria Eduarda, olha, mamãe, vai ser uma mãe mega pra você, né, mamãe, não vou deixar acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo, né. E ele ia conversando com o neném, enfim. E aí o decorrer, né, nasceu uma menina linda, né, uma Duda muito branquinha. Duda sempre foi um bebezinho muito perfeitinho, grande, espaçosa, eu tive um barrigão, parecia que eu tava carregando trigêmeos, né, muito preguiçosa, danada da menina, né, com aquele barrigão lindo, aquela coisa toda, quase não se mexia, quase me matou de susto, mas enfim, minha filha nasceu perfeita, e ali nasceu uma nova construção, só que no meio dessa construção, tinha a criação do meu marido.
Meu marido, na época, pensa em um cara de regime militar. Não podia se sujar, a criança não podia se sujar. Podia... Quando Maria Eduarda começou a andar, tinha que ficar totalmente limpinha de tudo. E pensa eu que fui criada como um menino, que me sujava toda, que me lambuzava na lama, né? Não tinha muita regra para essas coisas. Com uma pessoa toda metódica. Quando eu casei com meu marido, eu achei que eu tinha casado com um inimigo. Ou seja, nós fizemos tudo errado. Nós namoramos, nos juntamos, né? Depois que conhecemos a Jesus, nós casamos e começamos a consertar a minha vida. Nossas vidas, né? Mas antes nós nos juntamos. E olha, eu achei que eu estava morando com um inimigo. Mas esse é um outro assunto. Vem pro foco, né? Então eu decidi ser essa mãe, né? Presente, aquela coisa. E fui. Mãe que brincava, né? Mãe que fazia arte, muito engraçado, né, que na época eu tinha uma pessoa, uma secretária que me ajudava em casa, e a gente ficava cedo esperando meu esposo sair. Quando meu esposo saía, tava iogurte na mão da Duda, a Duda se lamecava toda, já confundindo a cabeça da criança, né, fazia aquela bagunça, e a gente sabia a hora certinho que o Adnan ia voltar. E a gente ficava vigiando. Quando a Adnan falava assim, ó, Adnan tá voltando. Então a gente arrumava tudo, emperequetava a Maria Eduarda. Ela ficava limpinha, ele chegava lá, a casa tava toda limpinha, toda organizada. Porque se tivesse alguma coisa fora do lugar, meu Deus, ele mudava o humor dele. Outro vídeo nós vamos falar sobre isso também. E o decorrer, né? Então, assim, nós crescemos muito unidos na Maria Eduarda. Tentando passar as informações para Maria Eduarda. Eu sei que eu tentei repetir algumas coisas que aconteceram na minha vida. Acabei, de algum modo, eu e a Adnan amadurecendo Maria Eduarda, além do que permitia. Hoje minha filha vai fazer 15 anos, mas ela tem uma mentalidade de uma menina, de uma moça de 18, 20 anos. Eu sei que eu tenho que trabalhar muito Maria Eduarda, foi um dos erros, e nós assumimos esses erros. E estamos tentando trazer uma nova construção para a vida dela. Mas Maria Eduarda, ela está crescendo com princípios, sabe? Com valores reais. Maria Eduarda está crescendo com amizade. Maria Eduarda é amada. Mas a forma que eu idealizei de ser mãe não era o que Maria Eduarda precisava. E isso foi um choque na minha vida. Porque eu queria sempre... Eu tenho uma forma de expressão muito forte de falar, né? As pessoas que já passaram pelo meu discipulado falam, nossa, pastora, a senhora fala de uma forma, mas é uma forma amorosa, porém rigorosa, né? Eu sou muito franca. De repente, o meu ciclo de amizade é muito pequeno, porque eu sou muito sincera. E as pessoas que não estão preparadas para escutar verdades, elas têm a tendência de se vitimizar. E aí é um outro assunto. Mas o meu ciclo de amizade só é com pessoas fortes. Gente, eu só fui discipulada por homens e mulheres com personalidades muito fortes. Ou seja, ativou esse outro meu lado. Mas também eu entendo que nós temos que viver o fruto do Espírito. E nós precisamos pedir ao Senhor que o Senhor venha ministrar em nossas vidas algo que possa estar faltando. Mas com essa minha vontade de querer ajudar o mundo, por um tempo na minha vida, eu esqueci que eu tinha uma filha. Eu tratava a Maria Eduarda como Maria Eduarda fosse uma menina que ela já soubesse o que ela teria que ser. Ou seja, é um erro, papai e mamãe, presta atenção. Quando os nossos filhos crescem e começam já a tomar banho sozinhos, fazer algumas atividades, como fazer o seu Nescau, como cortar o teu pão, como comer, colocar o teu prato. O dia a dia, as tarefas que você tem a tendência de achar que seu filho já tem uma maturidade suficiente para caminhar sozinho. E você, no seu automático, não é algo que você quer, porque pai nenhum quer tratar o seu filho dessa forma. Mas é algo que acontece, você sai do comando e ele que passa a tomar as decisões da vida dele. Ou seja, nós sabemos que nós somos mordomos, nossos filhos é filho de Deus, assim como somos filhos de Deus também.
Nós precisamos criar os nossos filhos para o mundo, mas não precisamos deixar que o mundo os crie. Nós que temos que criar eles para o mundo. Há uma diferença. Não é o mundo que vai criar o seu filho, é você que vai criar o seu filho. E por algum momento da minha vida, eu estava perdendo isso. Eu estava querendo ajudar o mundo e deixei a Maria Eduarda só. E aí, queridos, eu passei a ser a mãe que eu tive. Ou seja, a Maria Eduarda via uma mãe seca, uma mãe que não dava carinho para ela, uma mãe que não estava dentro do que ela imaginou de ser mãe. E eu me via uma mãe carinhosa. E olha, queridos, eu sou carinhosa, tá? Eu sou carinhosa. Mas, nesse meio tempo, eu tenho entendido que eu criei uma indiferença. Eu criei um trauma na Maria Eduarda. Talvez por esse tempo que eu estive não tão presente na vida dela, achando que ela já era de alguma forma adulta, que ela já sabia se virar sozinha, eu criei uma deficiência na Maria Eduarda. Ou seja, eu posso dar todo o amor, eu posso estar o dia todinho com a Maria Eduarda, eu posso estar coladinha com ela, eu posso enchê-la de beijinhos o tempo todo. Nada vai ser suficiente. Ela sempre se sente só. A ponto, é claro, de eu procurar um psicólogo para poder ajudar isso também. Maria Eduarda é uma menina batizada, isso que nós precisamos entender, batizada, desceu as águas, é uma menina espiritualizada, é uma menina de opinião, porque tem pais também de opinião, tá? Mas tem áreas em nossas vidas que nós precisamos, nós pais, entender uma coisa. O Espírito de Deus, ele nos ajuda, ele nos modifica, ele nos transforma. Mas tem horas que nós vamos precisar sim da ajuda de um psicólogo, nós vamos precisar sim da ajuda de um médico, para ajudar em áreas que talvez nós mesmos, como pais, trago algum nível de desequilíbrio na vida dos nossos filhos. E você vê que tem tantas crianças que passam por inseguranças. Talvez por lá atrás você, né, quando esteve grávida, você pode ter passado algum nível de insegurança para o seu filho, para sua filha, né? Algo a criança sente a partir do momento que ela já está dentro de você, ela passa a sentir as suas emoções. E nós precisamos entender que sempre vamos precisar de ajuda. Então, nós não precisamos fechar a nossa mente. Você precisa ter uma mente aberta. Quando você tem filhos, você precisa ter uma mente aberta para conseguir compreender o mundo dele. Preste atenção, uma coisa que eu sempre falei. Não existe aborrecência. Não existe pré-aborrecente. Não existe adolescente rebelde. O que existe são pais ausentes. Porque eles só são rebeldes, eles só são aborrecentes, porque em algum momento, papai e mamãe, você falhou. E essa é a minha dica hoje para você. Em algum momento eu falhei com a minha filha. Eu deixei de dar atenção, ou deixei de ensinar ela o caminho que ela deveria andar corretamente. E ela criou dentro dela algum nível de cicatriz que nós estamos tentando descobrir ainda. Duda não é problemática não, tá, gente? Você deve estar falando, nossa, precisa de um psicólogo, né? Tem Deus, tem Espírito de Deus. Tem, o Espírito de Deus faz, mas a mente dela precisa estar aberta. A pessoa, ela só é liberta, ela só é transformada se ela tiver o entendimento que ela precisa para ser transformada. Você sabia disso? Por exemplo, eu trabalho com cura, eu trabalho com libertação, eu trabalho com processos. Mas para de fato a pessoa deixar uma vida que atrapalha a vida dela, ela tem que querer, ela tem que conhecer. Então nada melhor do que nesse momento a qual eu estou vivendo com a minha filha uma nova descoberta, um profissional ajudar ela. Diferente do que pai e mãe, linguagem de pai e mãe, de repente eu não estou alcançando minha filha. E talvez um profissional vai alcançar o coração dela para que eu consiga trazê-la para o meio, para que eu possa trazê-la para o contexto, para que eu possa inseri-la de novo e ela descortinar essa questão dessa ausência que ela tem dentro dela. Então, papai e mamãe precisa estar presente, precisa ter essa visão. Se seus filhos
tem alguma deficiência, que não consigam caminhar sozinho, tem áreas que você vai precisar de um profissional para poder ajudar. Você quer ver uma coisa? Presta atenção que eu vou falar para vocês. Uma mãe e um pai usuário de droga, né? Que na gestação aquela mãe usou droga, o filho já nasce com uma dependência. Mesmo que você converta a sua vida, mesmo que você conheça esse Cristo maravilhoso que eu conheci, mesmo que você seja transformada, o seu filho, no decorrer dos anos, ele desenvolveu inúmeras compulsões, que talvez o caso dele também pode ser patológico. O caso dele também vai precisar de um especialista na área que ajude a ele nesse desenvolvimento. E claro, quando ele entender e se conhecer no teu corpo, na tua alma e no teu espírito, ações na vida dele que ele precisa ser transformado, eu creio, e assim eu sou testemunha disso, que o Espírito de Deus nos transforma. Enquanto nós verdadeiramente tivermos esse entendimento. Eu já lidei com inúmeras pessoas com situações de queridos, pedofilia, eu já lidei com estupradores, eu já lidei com pessoas que furtavam, né? Gente, olha, eu já lidei com pessoas de vários tipos. E conhecendo a história delas, eu virava para o meu líder espiritual e falava assim, olha, até aqui nós podemos ir. Daqui para frente, ele precisa encontrar um profissional de saúde. E nós precisamos ter uma vida, nós precisamos ter essa mentalidade. Até onde você com a espiritualidade pode ir e até onde aquela pessoa depende de uma medicação, depende de um profissional que tem um conhecimento maior na área, que possa te ajudar. E você tem que ter sua mente muito aberta para isso, tá bom? Então você fala assim, pastora, cura, transforma, mas a pessoa tem que precisar querer e ter o conhecimento dessa transformação. A pessoa tem que ter uma leitura, tem que poder ler as escrituras e ser ministrada. Quando você entende que você precisa de ajuda, quando você entende que precisa ter a sua vida transformada e quer deixar aquilo que te aprisiona, quando você lê a palavra, você é transformado. Quando você se enche com a presença de Deus, você é transformado. Mas olha, eu trabalho nessa área há mais de 20 anos, 18 anos mais ou menos. Tem pessoas que nem sabem quem elas são. Tem pessoas que já têm 40, 30 anos de idade, estão presas lá na infância, com mentalidade de crianças de 8, 10 anos. Então você tem que entender até onde o seu conhecimento, até onde você pode ir, para que um outro profissional também possa ajudar. E no meu caso foi assim. Orei muito, pedi muito ao Senhor e Deus me abençoou, gente, com uma psicóloga evangélica. Ela é top das tops. E era o único medo que eu tinha, justamente disso. Então Deus, Ele providencia, querido, tudo nos mínimos detalhes. E nossa, tem nos ajudado muito em relação a esse sentimento, essa carência que a Maria Eduarda desenvolveu. E aí, voltando ao assunto, né? Porque sempre tem um culpado na história. E esse culpado fui eu, né? Nós precisamos assumir. Quando nós estamos nesse período de crescimento, de transformação, é isso que eu quero mostrar para você. Não tenha medo de confessar os seus erros. Porque o único que pode te julgar ou te condenar é Deus. O homem que se levantar com nível de condenação, de julgamento, ele está querendo tirar o papel de Deus e Ele está querendo fazer essa história na tua vida. Então presta atenção. O único que pode te julgar de qualquer ação é Deus. Você vai ter sim pais espirituais, você vai ter discipuladores que vão te ajudar na palavra, para que você seja transformado. Esse evangélico, né, de acusações, disso, daqui, não, sabe? Porque quem transforma, quem te leva ao entendimento é o Senhor. É o Senhor que vai trazendo paz na sua vida.
Não é o homem que vai determinando o que você tem que ser, não. Porque o homem, ele se confunde. Quando toda vez que ele quer tomar o lugar de Deus, ele nunca vai trazer paz na vida da pessoa. Agora, quando ele se coloca no lugar de um agente transformador, que quando ele se coloca no lugar que ele, na verdade, ele está sendo uma pessoa a qual Deus está usando ele na vida de outra pessoa para ministrar a verdadeira palavra, a transformação. Tudo que se levantar com peso de acusação não vem de Deus. Deus traz paz na sua vida. E a minha dica hoje para você é essa. Nós, pais, vamos falhar, mas Deus vai nos dar oportunidade de consertar. Eu não sei em qual momento da sua vida você possa ter falhado com um filho seu. E esteja preparado para essa pergunta. Quando eu fiz a pergunta, eu não estava preparada para a resposta. E vou te confessar que eu fiquei tristezinha. Porque eu falei assim, meu Deus. Mas Deus é maravilhoso a todo tempo, querido. E eu sempre falo disso, da bondade do Senhor na minha vida. E como Ele me ensina a superar cada momento difícil. E esse tempo eu estou muito focada na Maria Eduarda. Então, meu foco é na Maria Eduarda, meu foco é no meu casamento, o meu foco é na minha construção de vida, o meu foco está, de alguma forma, ajudar você também a trazer uma solução para a tua vida. Estejam preparados, sabe? Prepare no teu espírito. Tenha uma conversa, um diálogo com seus filhos. Não perca ele para o mundo. O mundo, ele não tem o direito de educar e de transformar, porque quem transforma as nossas vidas é Deus. E Deus nos deu o privilégio de sermos pais. Pais abençoadores, aquele que ensina, aquele que dá o caminho, aquele que ama, aquele que confessa os seus erros, aquele que pede perdão. Aquele que sabe reconhecer áreas que precisam ser mudadas e transformadas. E você tem um tesouro. Se você é pai, você tem um tesouro na sua vida. E ensine o seu filho a chegar aonde ele precisa chegar. Então fica aqui o meu grande beijo para você. Que Deus possa abençoar as suas decisões. Que Deus possa ministrar através da sua vida áreas que você precisa mudar, áreas que você precisa ser transformada. Eu não sou uma pessoa perfeita, eu tenho falhas, mas eu creio que a cada dia eu estou mudando. A cada dia Deus está ministrando algo de novo, porque eu estou aberta para que de fato o Senhor possa ministrar. E é isso que você precisa estar aberto às informações, saber das áreas que você precisa ser transformada para que de fato o Espírito Santo de Deus venha te transformar. E se você precisar de ajuda, me procura lá nas redes sociais, me procura lá no Instagram, vai lá no direct, fale qual é o teu problema e se possível for, com certeza eu irei te ajudar. Então fica aqui mais uma vez meu beijo para você. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.